Iniciamos o segundo bloco do programa Dentro do Fato aqui na TV Beltrão falando com o Dr. Fernando. Doutor, é comum a gente ouvir na mídia internacional que os Estados Unidos é o autodefensor dos direitos humanos, denuncia crimes contra a humanidade e assim por diante. E aí nós vemos este holocausto acontecido em 1945 contra Hiroshima e Nagasaki, mas em momento algum esse ato foi considerado um ato de terrorismo. Por que o senhor acha que a mídia não colocou como terrorismo essa questão que os Estados Unidos fez com o povo japonês? Olha, no Tribunal de Nuremberg, que foi o que julgou os crimes de guerra da Segunda Guerra Mundial, onde vários oficiais nazistas foram condenados e tudo mais, o juiz que presidia esse tribunal considerou a bomba de Nagasaki, especificamente, como um crime de guerra. Só que nunca se comentou isso. Isso não é ensinado nas escolas. Os Estados Unidos têm constantemente desrespeitado as normas internacionais de direitos humanos. E que até hoje desrespeitam. Até hoje desrespeitam. O que estão fazendo na Líbia é absurdo, né? Quando a gente pega, por exemplo, na ocasião dos ataques aos prédios do World Trade Center em 11 de setembro de 2001, um teórico norte-americano chamado Gore Vidal, ele escreveu, quando falaram quem poderia ter algo contra os Estados Unidos, e ele fez um levantamento de 400 grupos que poderiam ter feito aquele atentado, porque os Estados Unidos já tinham feito mais de 400 incursões militares em vários outros países no mundo, nunca respeitando normas internacionais. Ou seja, por que não se fala nisso? Por que os Estados Unidos aparecem como o grande defensor da democracia e, na verdade, ele vai cometendo atos de terrorismo de Estado aonde ele quer? Uhum. Bom, professor Fernando, o senhor é um estudioso, o senhor é um pesquisador, nós já conversamos com o senhor em várias outras vezes. Essa questão da bomba atômica que foi desenvolvida, ela, em princípio, me parece que não tinha um objetivo de utilizar a energia nuclear. O objetivo já foi, de fato, escancarado como fim bélico. Somente posterior a isso, posterior a Hiroshima e Nagasaki, que o homem começou a tentar usar como fonte de energia. Sim, o desenvolvimento do processo de fissão nuclear e a liberação daquela energia, o início dela é fins bélicos. E reuniu como foi chamado pelo general Groves na época, a maior reunião de crânios do mundo. Uhum. Eles pegaram os principais cientistas europeus, os principais cientistas norte-americanos, botaram todos juntos para ver. Falaram, olha, vamos ver como que a gente faz para quebrar um átomo. O nome átomo vem do indivisível, ou seja, vamos quebrar o indivisível, vamos dividir o que não pode se dividir. E a hora que fazia aquilo, você libera uma energia gigantesca. Depois que você tem o conhecimento daquilo, depois que você tem aquele conhecimento, fala, olha, aqui libera energia, vem-se também e fala, mas como nós podemos utilizar essa energia para outros fins que não necessariamente o fim bélico? E aí começa a questão energética, principalmente na Europa, que é relativamente pobre em rios de montanhas, rios que podem ter aproveitamento hidrelétrico, então lá foi muito utilizada a energia nuclear. Algo que vem sendo revisto há algum tempo e vários países abandonam o uso da energia nuclear, como o caso da Alemanha, por exemplo. Agora, professor Fernando, nós tivemos recentemente esse terremoto no Japão. O Japão tem lá algumas usinas nucleares e uma delas, em função dos terremotos lá, acabou aí então provocando um vazamento e aconteceu mais um incidente aí que ceifou aí centenas, talvez milhares de vidas naquela região ali do Japão. Tem sido comum os acidentes nucleares desde a bomba atômica? O que a gente tem de registro, esse é o 4º acidente nuclear. O primeiro deles, em 1983, nos Estados Unidos, em 3 Mile Island, que praticamente não teve mortes porque eles tiveram uma evacuação da região muito rápida. O segundo, em 85, em Chernobyl, na Ucrânia. O terceiro, em Goiânia, aqui no Brasil, com o acidente do Césio 137, no qual uma máquina de raio-x jogada num ferro velho, a pessoa que trabalha no ferro velho pegou o Césio e passou pela família e achava bonito aquele negócio brilhando, e você teve aí um acidente relativamente sério. Foi o segundo, antes desse do Japão, o segundo maior acidente com número de mortos, e agora esse do Japão.
Ou seja, os acidentes eles são relativamente raros. O problema é que um acidente você não controla a proporção. A região de Chernobyl, por exemplo, é inabitável até hoje. Qual é o grande problema hoje da energia nuclear? É, digamos assim, o estrago que ela provoca nas pessoas ou o resíduo que ela deixa? Na verdade, a grande preocupação que se tem é o quê? Primeiro, o resíduo que ela vai deixar. Na verdade, o resíduo da energia nuclear serve para fazer o quê? Serve para fazer bomba. Então, essa história de falar, vamos desenvolver energia nuclear para fins pacíficos, é conversa para boi dormir. Lógico que eles querem a bomba, porque é a garantia de soberania nacional. O Iraque sabe o que é investigar as bombas e ver, não tem nenhuma, então vamos lá invadir, porque eles não têm como se defender. Por isso o Irã está desenvolvendo a sua. Por isso a Coreia do Norte está desenvolvendo a sua. Exato. E mais nessa linha aqui. Nós temos grandes potências econômicas, entre tantas, eu cito aqui o próprio Japão, a China, a Rússia e os Estados Unidos. Hoje, qual é a relação diplomata entre esses países, que são grandes potências, que querem disputar a questão da economia para eles? Como que está o relacionamento diplomático entre esses países? O relacionamento diplomático entre esses países sempre foi tranquilo. Mesmo na época mais intensa da Guerra Fria, onde existia ainda a União Soviética e os Estados Unidos como os dois polos, existia uma relação diplomática, ou seja, de tentar contornar as situações. A mais problemática que se teve foi em 1962, com a chamada crise dos mísseis, quando a União Soviética quis instalar mísseis em Cuba. E ali quase que se inicia a Terceira Guerra Mundial. Depois disso, começa a se ter uma relação diplomática mais intensa, um contato direto chamado telefone vermelho, que ligava diretamente o Kremlin na Rússia com a Casa Branca, ou seja, o presidente norte-americano e o chefe do Partido Comunista na União Soviética, eles podiam se conversar automaticamente no caso de algum conflito ou no caso de precisar resolver alguma coisa mais rápido. Então sempre foram boas essas relações diplomáticas. E continua. E esperamos que sim, né? Mas chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida. Estamos falando com o Dr. Fernando, claro, sobre o holocausto acontecido em Hiroshima e Nagasaki em 1945.